Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais uma live e hoje o tema é interessante, é relevante para a discussão no meio teológico e também da fé cristã. E o assunto é: Javé teve esposa? Javé seria um deus do panteão cananeu? E para tratar desse assunto, estamos aqui com o professor Leonardo Andrade, que vai estar se apresentando, e também falando já, professor Leonardo, como surgiu essa discussão aí, essa proposta que Javé teria uma esposa, que ele seria um deus do panteão cananeu, o deus El, né? Então fica à vontade, pode comentar. Está com a palavra, meu amigo. Shalom a todos, eu sou o professor Leonardo Andrade, né? Estamos aqui para falar de um assunto bastante espinhoso, né? Como um amigo outrora disse aí, que esse assunto não foi falado ainda, né? Não foi tocado nas redes sociais. Então, nós iremos tratar desse assunto aí hoje, para falar um pouquinho mais aprofundado, né? Creio que não ficará só em uma live, ou talvez nem duas, até mais, porque o assunto é bem extenso e eu gosto de calçar bastante até chegar num denominador comum, mas hoje eu vou mostrar, vou fazer uma crítica, né, à tradução habitual, vou fazer uma crítica à análise que já está feita, para que nós possamos entender que as coisas não são fáceis assim, da forma que todo mundo pensa, né? As pessoas, elas pensam que tudo já está montado, né? Tudo já está feito, é só assim pegar. E muitos pegam de traduções de outros, né? Pega o que outros já fizeram. Mas será que essas traduções estão corretas? Será que essa forma de decifrar está correta, né? Então, nós iremos fazer aqui, mexer com a cabeça do povo e mostrar que os liberais estão 100% corretos, não. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar essa questão hoje e trabalhar um pouquinho sobre a historicidade aí desse tema. E chama o pessoal aí, por enquanto, aí, só para me preparar aqui. Chama aí o pessoal aí para assistir aqui, a gente vai compartilhando aqui. Tá assim. Seu microfone está desligado. Obrigado, professor Leonardo. Então, antes, pessoal, de o professor Leonardo tratar já acerca da primeira questão, como surgiu essa discussão, queria mandar um abraço aí para o pessoal que está na audiência, o Luiz, o Vinícius, o pessoal também que já tinha deixado o comentário antes, o Ednei, o Carlos. Galera, deixa o like nessa live, como eu já disse, é um conteúdo de extrema importância, deixa um comentário também, fazendo sua pergunta, deixa um comentário no final dessa live, compartilhe essa live em suas redes sociais, ajude a alcançar mais pessoas, porque como bem disse o professor Leonardo, ele vai estar aqui trazendo uma visão que vai ser uma crítica em relação a que os heterodoxos, os teólogos liberais têm apresentado, alguns têm pegado os dados arqueológicos e falando sobre Asherá e falando do Deus El, que seria Javé, lá do Panteão Cananeu. O professor Leonardo vai abordar, ele vai ter o tempo de fala aqui, quanto ele tiver tempo para poder falar, ele vai estar abordando o assunto. Quem sabe, como ele bem disse, faremos a segunda live, terceira, não sei. Mas, professor Leonardo, fala aí para o pessoal como iniciou essa discussão aí acerca que Javé teria esposa e que ele seria um deus do panteão cananeu. Fica à vontade, viu, meu amigo? Deixa eu só compartilhar Pode mandar aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. Essa live aqui, pessoal, é para aquele seu amigo heterodoxo, ateu, cético, que fica falando que Javé teve esposa. O professor Leonardo vai estar aí abordando o tema. Isso, para esse mesmo. Eu botei aí só para a gente ver se chega. Beleza, já mandou? Peraí. Foi não? Pode compartilhar, ainda não chegou aqui para mim.
Ó, o Luiz já deixou comentário aqui. Boa aula, meu amigo. Excelente. Aí agora vai, peraí. Aí agora acho que... Não foi ainda, não? Ainda não chegou aqui não, professor Leonardo. Mas está processando, vai chegar. Beleza, Aí, chegando eu coloco. Então, por enquanto, fala aí acerca do seu canal, a sua formação. É porque nós temos muitos palpiteiros também falando acerca do assunto que não entende, né? Muitos ateus aí que são palpiteiros. Isso mesmo. Quando nós falamos sobre, principalmente essa área, esse achado arqueológico, né? Nós temos que ter um certo cuidado, tá, Jades? Não é só falar que tem que isso ou aquilo aponta, já está aí, já, tá? Ok, aí, vou colocar. Esse ou aquele aponta, aí bota o segundo aí, por gentileza. Agora aí, você pode mexer aí. Esse aí. Ó, tá aqui. Quando você tem, você vai tratar disso, a maioria das pessoas leem livros como esse aqui, Israel Finkelstein, Thomas Homer, né? Leem Israel Finkelstein, O Reino Esquecido, entendeu? A base deles é sempre Israel Finkelstein, entendeu? Pensando eles que Israel Finkelstein é a última Coca-Cola do deserto, mas não. Nós temos outros arqueólogos que também têm uma certa autonomia, que também têm veracidade de fala e têm autoridade naquilo que eles falam, tá? Por que Israel Finkelstein sobressai em alguns? Porque principalmente porque ele está na mídia, ele é midiático, ele consegue polemizar o negócio. Como nós temos aí esse achado de Kuntulet Ajerut, né? Nós temos esse achado de Kuntulet Ajerut, que são os pictos, né? Esses pictos aí, que são ostracos ou cacos de telha, que formam alguns nomes, formam alguns objetos, algumas frases que nos dão, como é que eu vou dizer, nos dão parecer sobre a originalidade de Yahweh, né? Ou Yahvé, no Antigo Testamento, bem antes. Só para você ter ideia, o documento mais antigo que nós temos, né, o documento mais antigo que nós temos sobre a veracidade do Antigo Testamento é o Ketef Hinnom, que seria o pergaminho de prata, que a gente chama. E se há veracidade nesse texto, esse texto é mais antigo ainda que o Ketef Hinnom. No Ketef Hinnom, nós temos a bênção sacerdotal, que o judaísmo chama de Birkat Kohanim, que é Yevareheha Adonai Veishmereha, e aí Adonai Panav Leha Veroneka, e Sa Adonai Panav Yasen Leha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Como no Novo Testamento nós temos a bênção sacerdotal, que ela muda, essa saudação ela vai mudar algumas vezes, a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Da mesma forma, os achados encontrados, eles também podem variar, eles vão variar de lugar para lugar, né? Mas eu não posso entrar em qualquer assunto sobre os achados de Kuntulet Ajerut sem antes falar sobre os achados que nós chamamos das fortalezas militares de Salomão, que foram achados na região do Negev, tá? Que é essa região aqui, tá? Que é a região que fica mais ao sul, aqui é o mapa de Israel, e essa região aqui é o Negev, aqui é o deserto do Sinai, e aqui é o deserto do Negev, né? Dá para ver que é próximo a Gaza. Aqui tem, até no deserto, tem uma criação de uvas, algo assim que Israel faz lá atualmente, mas antigamente era o maior deserto que existia nessa região, muito grande mesmo,
e aqui foi travada algumas batalhas, tá? Aqui tem outra foto, deserto Negev, tá vendo? Sempre ao sul, do lado do delta do Nilo, é o mar Mediterrâneo aqui é o rio Nilo, aqui é o delta do Nilo, o canal de Suez, né? E aqui o Mar Morto, Israel desse lado aqui, próximo ao mar, né? Da costa do mar. Então, essa área aqui teve uns achados que a gente chama, que são os achados da região de Negev. Tá? Aqui foi achado, basicamente, em 8 lugares, peças fundamentais para a arqueologia. Kuderat, Quedes, Cuseima, Nahas, Kutlet de Agerud, Elat Ktefé, Hazeva e Los. Né? Los tem uma proximidade de informações com Kutlet de Agerud. Tá? Então, ninguém... todos os livros que eu apresentei aqui, que tratam dessa questão de Kutlet de Agerud, né? O próprio A Origem de Yahvé, né? De Thomas Homer, né? que não sei se vocês conhecem, né? Quem não tem que comprar. Esse livro é muito bom. Tá? Esse livro foi... Professor Leonardo. Oi. Depois eu vou pedir para você apresentar os livros em tela cheia, tá? E aí eu tiro o slide e você apresenta o pessoal. Tá bom. Fica melhor. Tá bom. Então, esse livro aqui, Thomas Homer, ele apresenta uma forma crítica. Porém, nenhum deles, você pode ler, reler, ler de novo, nenhum deles fazem um ensaio sobre os achados para fazer essa construção, né? Pelo menos 50 fortalezas foram descobertas em Negev, né? Esse Negev, que é esse deserto. Segundo informações, essas fortalezas foram construídas por Salomão, datada 950 a.C. Qual a finalidade? A finalidade era proteger as fronteiras do sul com o Egito e Edom, porque Edom fica logo abaixo do Mar Morto, né? Deixa eu ver se na outra tem uma Morto. Então, aqui tem uma Morto, essa região aqui, ó, abaixo aqui do lado aqui, é a região, não sei se dá para ver a seta aí, mas é a região chamada logo que depois do Mar Morto, tá? Nasce aqui no norte, em Meron, deságua no Mar Morto, né? Tem o Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, o Mar Morto, e abaixo do Mar Morto, Edom, tá bom? Então, a finalidade era proteger essa região aí, tá? Então, se Salomão não construísse, então o próximo candidato teria que ser Davi. É possível, mas bastante provável que Saul as tenha construído, como alguns dizem, tá? Salomão é claramente a melhor escolha do ponto de vista histórico, bíblico e arqueológico para que essa região tenha sido construída por Salomão. Então, Salomão é, sem dúvida nenhuma, o arquiteto dessa região. Nós também temos outros indícios de Sisaque, né? Que é o faraó Sisaque, que destruiu essas fortalezas no ano 924 a.C. Temos também alguma coisa sobre o relato de Amon em Karnak, alguma coisa assim, né? Então, nós temos relatos disso aí historicamente. Então, nós temos que verificar essas áreas, porque esse estudo ele concentra apenas no anel do extremo dessas fortalezas, para mapear a fronteira de Israel na época de Salomão. As fronteiras de Israel com o Egito em Uad el-Arish e Edom no Vale de Arabá, né, também. Então, essas 50 fortalezas estavam espalhadas por todo o Negev e terminavam na fronteira do Egito, né, mais ao sul do Vale de Arabá. Então, o Egito também vai entrar. Então, o que nós fazemos? A atenção é dada à refutação de Kuderat como candidato a Cades Barnea. Então, o que os liberais falam, que Kuderat seria a região de Cades Barnea. E se nós tivermos tempo, né, eu vou mostrar para vocês aqui que não há indício geográfico de Kuderat ser Cades Barnea. Então, aí já vai lançando
algumas falácias por terra. Um dos problemas de localizar Cades Barnea em El Kuderat, ou El Quedes, é que fica a 28 quilômetros dentro da fronteira formal da Terra Prometida. Dito de forma simples, Israel não passou 38 anos vagando no deserto, na Terra Prometida, onde estava proibido de entrar. Arqueologicamente, pode ser provado que El Kuderat fazia parte de uma série de até 50 fortalezas militares construídas pelo rei Davi, ou Salomão, por volta do ano 1000 a.C. Então, algumas escavações mostram que muitas das 50 fortalezas militares foram construídas em solo virgem, cerca de 1000 a.C., incluindo esse lugar chamado Kudeirat, né? Os arqueólogos atribuem intervalos de 1100 a.C. a 950 a.C., para que Kudeirat, ou seja, portanto, El Kuderat, não pode ser Cades Barnea. Portanto, o êxodo aconteceu, de fato, em 1450, derrubando outra tese, né? Sobre essa datação de 1450, 1445, como nós apoiamos, e não meio secular de 1250, nós temos outros achados aí que não é o assunto para nós tratarmos aqui, mas outra hora a gente fala isso e tem alguns apoios, né, dentro da arqueologia. Então, a primeira coisa que você vai analisar, é que Kudeirat não se trata de Cades Barnea, como há construções nas falas de Israel Finkelstein, né? Mas Israel Finkelstein é o maior arqueólogo. Não, meu irmão. Ele é um arqueólogo, dentre muitos que tem no mundo, tá? Ele é um dos arqueólogos entre muitos. Então, e ele não é o melhor, né? Inclusive, eu cito até para alguns amigos que ele está com medo, né? Mas como assim ele está com medo, Jadson? Né? Algumas pessoas me perguntam, como assim ele está com medo? Porque, recentemente, foi achado as tábuas da maldição, né? E as tábuas da maldição têm um nome, o tetragrama, na verdade tem o trigrama, né? Se você for pegar esse livro aqui de Thomas Homer, você vai ver que uma das formas de aparecer, né? Aqui, ó. Uma das formas deixa eu só ver se eu acho aqui, eu marquei, porque a gente vai falando assim, vai surgindo o assunto, né? Eu não vou. Aqui, ó. Na página 36, não sei se dá para vocês verem, ó. Aí tem o tetragrama, primeiro aí, Yod, Re, Uau, Re, depois Yod, Re, Uau, depois Yod, Re. Porque essas três formas é a forma que o próprio Thomas Homer achou, né? Que encontrou dentro da Bíblia Sagrada. E quando você pega lá nos textos de Kuntilet Agerut, já vamos entrando aqui, depois eu vou calçar mais, você não acha nenhuma das três formas. Você vai achar uma forma diferente. Você vai achar o Re, o Al, Re, ou seja, o Re, o W, o H, W, H. Essa forma não é encontrada. É essa visão que eu queria colocar como crítica. Por quê? Porque, por muitas vezes, nós somos minimalistas para uma coisa, principalmente os acadêmicos e os liberais, eles são minimalistas quando se trata da veracidade do Antigo Testamento, da veracidade dos personagens bíblicos, mas eles não são minimalistas quando observam algo como esse, que não tem nada a ver. Olha só, esse livro aqui, eu gosto muito de linguística, né? Que é Poesia e Prosa, de Todorov, Zevatan Todorov. É um dos maiores nessa área de linguística. Ele, com esse outro aqui, A Estética da Criação Verbal, Mikhail Bakhtin, entendeu? São os maiores nessa área, né? Ele vai escrever aqui nas páginas 150, ó, o objetivo da gramática é o mesmo para todo mundo. Vou repetir, Jadson. O objetivo da gramática é o mesmo para todo mundo. Sabe o que significa?
que a gramática ela é universal. A gramática é universal, é a mesma. E quando você vai analisar os textos de Kuntulet a Gerut, nós vamos analisar aqui agora mesmo, separei até aqui, para você identificar qualquer texto, como é que eu vou dizer? Se você tem uma preposição, você sabe que preposição no hebraico, você tem três, né, as três principais. Vamos lá, preposição. Tem o B pode ser com, por, em. Tem o que é como, conforme. E tem o le, que é para, a, em direção a. Né? Elas são sempre usadas de alguma forma, né? Quando você tem o B que lê, né, acompanhado de Shevá, é a forma comum, são inseparáveis. Quando você tem com o Hirik, né, Bi, que li, são usados antes de consoantes com Shivá. Quando você tem com Kamatz, né, que é Ba, Kalá, é utilizado antes de sílabas tônicas. E quando você tem a forma composta, né, Shevá composto, você de Kamatz, Kamatz, de Segol, de Kametz, né? Qual que você vai utilizar? Antes de Shevá composto, você vai usar a preposição que pega a vogal, né? Então ela vai acompanhar a vogal. Então, são regras assim, que é usado no próprio hebraico, né? Uma regra simples, né? De cunho simples, mas aí tem gente aí que estuda coisas um pouco mais, como é que eu vou dizer, avançadas, mas esquece dessas coisinhas, né? Dentro dessa questão, essas são inseparáveis. Aí nós temos também o ahar, que é atrás, com, nós temos el, que é para, et, que pode ser um acompanhamento que brevemente virá um objeto direto, ou né? Ben, que é entre, não ben, filho, né? Lifne, que é diante de, min, que é da parte de, al, sobre, e ad, até, né? Muito usado. Então, nós temos essas preposições. Então, isso aqui é universal. Quando você pega e observa um texto, você vai ver que o texto ele tem que conter isso em toda a sua estrutura. Então, você tem a palavra lamaim, ou seja, para as águas, né? Para água, não tem o artigo, para águas. Por quê? Porque o sufixo im, ele vai indicar pluralidade. Conforme você tem o sufixo deme, ele indica o quê? Ele indica plural no estado construto, sangues. Então, tudo isso são indicativos. Então, isso tudo, dentro de uma estrutura da língua, seja ela qual for, um sufixo, aquilo que nós chamamos de sibur, né, que é a sintaxe, quando você pega a sintaxe, aplica ela, você vai entender que essa gramática ela é universal. E o que eu estou querendo dizer com esse embolé todo? Estou querendo dizer que não existe esse critério quando nós analisamos os textos de Kuntulet a Gerut, tá? Não há esse critério ali. Então, muitas pessoas usam de má fé para quê? Para dizer que ali Yahvé e sua consorte. Yahvé e sua consorte. Só que para ter o sua ali, nós sabemos que tem que ter o quê? Um sufixo indicando um indicativo ali de pronome na terceira pessoa, né? Dele, seu, ou algo assim, mas não tem, entendeu? Não tem pronome, então é um texto seguido direto, entendeu? Pode ser que há um indicativo de Yahvé e azerá, pode ser, mas não de sua azerá, porque isso aí é uma forçação de barra, né? Mas nós vamos fazer prova disso, que é bem melhor do que falar, né? Então, só voltando lá, ainda às fortalezas, né? Os achados arqueológicos revelam, em primeiro lugar, que no século X a.C. existia uma rede de fortalezas, incluindo os 3 primeiros tipos, e que a maior parte dos sítios, após uma breve fase de ocupação,
foram definitivamente ocupados. Cades Barnés, nos séculos 8 e 7 a.C., uma fortaleza de paredes sólidas foi erguida sobre o resto do seu antecessor. Tá? Quem diz isso é Rudolf Corren. Então, não há como Cades Barnés ser Curite. Né? Uma das grandes discussões é que para que serviam essas fortalezas? Alguns arqueólogos que destroem a Bíblia acreditam que as fortalezas não eram usadas para fins militares, mas eram meros currais fortificados para proteger rebanhos e pequenas famílias de nômades. Embora os nômades cantassem: Senhor, nasci um homem gigante, como diz a música, eles decidiram no espírito, né, de Jed Campos, que mudar para a cidade do grande. Então, isso aqui vai dizer o quê? Vai dizer que não há conformidade entre os achados e aquilo que os liberais falam. Então, os liberais, na sua grande maioria, não são todos, tá? Não são todos. Eu estou falando isso aqui baseado em dois grandes ferrenhos arqueólogos, tá? Dois grandes ferrenhos arqueólogos. Um deles é o Jeff Brenner, para mim é um dos melhores nessa área de linguística, tá? Posso citar até outros mais aqui, o Chad Rudolph, né, que também da onde eu tirei esse material, na sua maioria, do BibCA, e também podemos citar aqui Douglas Petrovich, né, que para mim, nessa área de linguística, atualmente é o melhor, tá? Douglas Petrovich, na área de linguística, no mundo, é o melhor, juntamente com Olga Goldwasser, né? Eles fazem trabalho de linguística avançada aí, baseado na interpretação dos 16 achados de Sir Flanders Petrie, tá? Então, quando você estuda com atenção aos 16 achados ali dessa região do Negev, você vai ver que há algumas considerações a serem feitas, alguns apontamentos que não batem de forma nenhuma com a questão de ser verdadeiro ou não, né? Ou de dar tanta veracidade. A Ostraca de Kuntlet Agerud, né? Ou Pitos de Kuntlet Agerud, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: é uma bênção ali de Yahvé, né? A datação de Kuntlet, conforme nós dissemos, pode ser de 950 a.C., ou no mais tardio, né, naquela período de Samaria, de 830 a 775 a.C., né? Para alguns, é o texto bíblico mais antigo da Terra. Por quê? Porque ele vai fazer uma citação de número 6, 24 a 26, conforme eu já disse, que é a questão da bênção sacerdotal, né? Kuntlet Agerud é provavelmente mais famoso pela inscrição encontrada, que indica um período de mistura entre paganismo com o judaísmo monoteísta puro, que diz assim, a Maria disse ao meu Senhor que seja abençoado por Yahweh e sua Azerá. Yahweh te abençoe e te guarde e estará com você, né? Algo assim. Então, essa é a questão crucial e a questão que eu vou dizer assim, que move todo esse espetáculo, né? Em cima desse Pitos, né? Desse Pitos aí que eu acabei de colocar. Deixa eu só voltar a transmissão aqui. Deixa eu bota lá no que eu botei lá, só para ter uma ideia. Estou lendo aqui o. Aí você tem, ó. Quando você for fazer uma análise, olha só, olha que legal. Você vai fazer uma análise de um texto antigo. Aqui é um texto fragmentado, você vai ver. Esse texto aqui, pessoal, eu retirei do meu livro de Isaías, que vai ser publicado ainda esse mês, tá? Isaías, um tratado messiânico, analisando
as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos, tá? É um livro fenomenal que trata de cultura, costumes e arqueologia, né? É muito bom e também tem linguística nele. Esse aqui eu tirei do meu livro, tá? Então aqui você pode ver, ó, que essa estrutura aqui não tem no artefato, tá? Ele foi destruído. Aí nós podemos ver que aqui poderia ser um lamed, é uma suposição, e aqui um aleph, tá vendo? A gente chama essa paleo-hebraico, mas pode ser chamado também de fenício, tá? Aqui é a cruz, do lado aqui é essa cruz aí, com um negocinho, esse símbolo aí. Dá para ver a setinha aí, quando eu aponto? Não, né? Sim. Dá? Dá? Ah, então tá bom. Se dá para ver a setinha, então tá no grau. Deixa eu só acompanhar aqui. Estou vendo aqui. Isso. Ó, deixa eu ver. Dá não. A setinha acho que não dá para ver, não, hein? Espera aí. Então, essa cruz aqui é a cruz de Ankh. A cruz de Ankh é a cruz que simboliza a vida, tá? É a cruz que simboliza a vida. Aí embaixo tem as asas, né? As asas supostamente é as asas do deus escaravelho ou deus Kepri, tá? O deus Kepri, ele simboliza a ressurreição no Egito. Aí você tem aqui, ó, a letra aqui, ó, Iod, tá vendo? A letra Iod. Logo após a letra Zain, tá? Logo abaixo a letra Beit e o Lamed de novo. Aí o que você tem? Você tem o nome, qual o nome? Você tem o nome Jezabel, né? Que seria Isabel, né? E o ler aqui, conforme eu disse lá, porque nós temos que construir, não é só falar assim, vou fazer uma decifração. Decifração não se faz assim. Teve um pangaré aí de 4 patas aí que pediu para eu fazer uma decifração de um texto em acádio, acho que na hora, sim. Quem faz isso? Ninguém faz isso no mundo. Nem o maior assiriólogo do mundo faz isso, entendeu? Decifração se faz por etapa. Você vai analisar, vai observar. Primeiro é análise, observação e decifração, entendeu? Então, não é coisa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Eu lembro aqui no estado do Espírito Santo, o doutor Rodrigo Silva ele ganhou uma pedra, Jadson, não sei se você sabia disso, ele ganhou uma pedra e tinha um engenheiro que trabalhava na região do Iraque. E essa pedra tinha uma escrita nela, só que quem trouxe lá era um pedreiro, né? O pedreiro trouxe e trouxe para casa. Aí deu para ele. Aí eu lembro que no curso lá da associação que teve aqui, o Rodrigo Silva recebeu de presente. Aí o Rodrigo Silva, ele passou um tempo, né? Passou um mês. Ele fez a decifração dele, 1 mês, entendeu? Acho que foi coisa de 1 mês, não foi tão rápido, não. E ele conseguiu achar que ali tinha alguma coisa a ver com Esdras dos tempos de Nabucodonosor. Aí ele mandou uma foto para os Estados Unidos, né, para os assiriólogos, e também para Jerusalém. Aí solicitaram essa pedra em Jerusalém. Aí mandaram essa pedra para Jerusalém e foi constatado que essa pedra é um artefato verídico dos tempos de Esdras e Neemias. Então, tipo assim, olha só. Então, tipo assim, as coisas não são feitas de uma hora para outra. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos aquilo que eu te falei sobre a gramática. A gramática é tudo para... o ler aqui, ele é para. Ele não vai mudar. Se é para Jezabel, então é para Jezabel. Então, isso aqui você pode falar como um artefato verdadeiro, verídico, sobre Jezabel. Aqui até mudou as letras aqui. Entendeu? Isso aqui até você pode ver que é um artefato verdadeiro. Mas um artefato, quando não tem, Jadson, quando não tem um sufixo indicando a terceira pessoa, a segunda pessoa, indicando pluralidade,
Como que você pode formalizar que é sua? É igual o testamento de Tiago, se eu não me engano, né? E Jesus ali beijou a Maria Madalena. Essa parte do beijou é a parte fragmentada que inventaram. E aí, como que você formaliza algo desse tipo? É essa crítica que eu estou querendo levantar aí para os liberais, né? Só que o problema do brasileiro, dos liberais, não do brasileiro, o brasileiro é um povo especial, né? Dos liberais do Brasil, eles são preguiçosos. Desculpa eu falar, os liberais no Brasil são preguiçosos. Por quê? Uma vez me perguntaram assim sobre o texto de Gênesis. Ele não é. Como que ele não é plágio? Aí eu falei assim: só me faz uma pergunta. Da onde você tirou que esse texto o texto do Enuma Elish? Olha, a pergunta é simples. Aonde você tirou? É da internet? É de algum livro? Jacinto Brandão, que é muito conhecido? Aonde você tirou o texto? Nem isso me responderam. Qual a tradução? Quem fez a tradução? Foi Jacinto Brandão? Foi outro? Não fala. Nem isso eles falam, porque eles sabem que o texto que veio para nós, ele veio deturpado, ele veio atingido de vários problemas. Ele veio sendo corroído. Né? O texto que nós temos do Enuma Elish, principalmente de Gilgamesh, ele é um texto que foi feito por uma mulher, Sandas, que teve problema de tuberculose, e a visão dela ficou afetada. E entre os estudiosos, viram que há uma série de erros de tradução. Então, as pessoas não entendem isso, não entendem o que é método mimético, método comparativo. Vamos supor, eles pegam John Walton. Eu tenho todos os livros de John Walton aqui na minha casa. Só que John Walton, ele trabalha de uma maneira diferente da minha, de outros arqueólogos, de outros estudiosos, entendeu? Outros já assumem John Walton como o centro das atenções. Mas John Walton trabalha com método comparativo. Tudo que ele vai fazer uma análise de comparação entre os textos, né, do Oriente Antigo, juntamente com a Bíblia. Esse é o método que ele trabalha. Mas ninguém está falando, ele próprio fala naquele livro do Oriente que não é o método que pode dizer que é o método verdadeiro, que é unânime. Então, nós temos que entender isso, entendeu? Fala alguma coisa aí que eu vou beber uma água aqui, senão eu estou falando demais. Beleza. Já apareceu algumas pessoas por aqui para fazer pergunta. Vou colocar a primeira do Léo, depois vou fazer uma pergunta que eu tenho aqui curiosidade de saber. O Léo lhe pergunta assim: o que ele tem a dizer sobre os arqueólogos como William, que deve alegar que sim, Yahvé teve esposa, e Theodore James Lee, semitas, que alega que havia um altar para Yahvé e sua Asherá. Claro, eu não construí ainda, né? Mas, de cara, eu tô analisando um artefato. Primeiro, eu faço uma análise do artefato. Não fiz ainda, tá? Aqui é só o início, né? Mas fiz alguns apontamentos já, né, sobre a achado do Negev, sobre a palavra, mas não vamos fazer Tem mais. arqueólogos que discordam dessa visão que Yahvé teve? Ó, só para você ter ideia, quando você pega o texto, né, o texto de Kuntilet Ajerut, você vai ver que ele não é unânime. O que eu estou querendo mostrar é isso. Ele não é unânime. Né? A maioria, quando você... Aqui, no Brasil, os mais conhecidos são Israel Finkelstein, que tem uma linha minimalista, e Amihai, que é uma linha já maximalista. Né? O que seria isso? Minimalismo e maximalismo. Minimalismo é como se fosse aqueles que acreditam no mínimo detalhe, né? O mínimo detalhe. Maximalista é aqueles que é uma máxima, né? O texto não precisa ser mínimo, pode ser uma máxima do texto. Então, um pingo já dá para entender que é aquilo.
O que eu estou querendo dizer, deixa eu ver se dá para um texto aqui para você compartilhar. Deixa eu ver aqui. Beleza. De Rudolf Shedd, esse aqui é top. Esse texto aqui, quer ver? Aí eu fiz uma adaptação desse texto de Rudolf, tá vendo? Deixa eu ver aqui, se eu acho ele aqui. Tela cheia. Rudolf Shedd, esse aqui. Vê se compartilhou aí. Ok. Chegou aqui, eu vou colocar. Coloca aí. Isso. Ó, aí eu vou botar aqui, ó. Javé tinha consorte? Deixa eu ler para você, a gente vai conversando. O livro dos Reis descreve uma época durante os séculos 9 e 7 a.C., quando a terra foi dividida em dois reinos, Judá no sul e Israel no norte. Você sabe que tanto Judá no sul como Israel no norte, eles tinham características, né, Jadson? Características linguísticas. Todo linguista que vai trabalhar a linguística, ele sabe. Principalmente nos nomes teofóricos, né? Você vai ver a terminação em Yahu seria Judá, e a terminação em Yah seria Israel. Então, nós já sabemos, ou a terminação, ou o sufixo ou o prefixo, tá? Nós sabemos disso. Então, isso já é característico, tanto da parte norte como para a parte sul. A Fenícia e Israel estavam ligados pelo comércio e pelos casamentos reais, e o monoteísmo hebraico lutava para resistir à atração dos deuses pagãos. Aí entra uma coisa interessante, porque entra o fato bíblico. Os profetas Elias e Eliseu, Amós e Isaías investiram contra as transgressões. Você pegar o capítulo 18, você vai ver uma batalha entre Elias contra os profetas pagãos de quem? Que nós acabamos de achar, de decifrar, fazer uma decifração do relato de Jezabel. Então, Jezabel é um relato verídico, né? É um relato verídico que consta ali. Nós temos também Acabe, vários outros nomes que comprovam, né? Nós temos a ostraca de Eliseu, tá? Que prova que eles realmente existiram, não são fatos, não são fictícios, não são Papai Noel, tá? Existiram de fato. Então, nós temos isso aí, que já é fato. Então, nós temos achados bíblicos, achados arqueológicos para isso. Em Contlet Agerut, uma estação remota do deserto do norte do Sinai, encontramos evidências da multiplicidade de práticas religiosas que provocaram a fúria dos profetas. Tá? Lembrando que esse texto não é meu, senão tem uma meia dúzia aí de pangaré que vai dizer, Leonardo, plagiou. Não plagiei nada, o texto não é meu, tá? Eu apenas fiz uma adaptação a esse texto aqui que vocês vão ver depois. Em 3 curtas temporadas da escavação, em 1975 e 76, descobrimos uma coleção notável, tá? Completamente inesperada, de antigas inscrições hebraicas e fenícias pintadas em paredes de gesso e grandes potes de armazenamento e gravadas em vasos de pedra. Quando as inscrições foram lidas, descobrimos que elas forneciam evidências claras de que Kuntlet Agerut não era apenas um local de descanso para viajantes no deserto, mas principalmente um centro religioso. Presta atenção. As inscrições contêm os nomes de El, não é El, é El, tá? E Yahweh, tá? O Vav, pessoal, tá? Isso aqui vai para alguns críticos aí, principalmente aqueles que me amam, que são testemunhos de Jeová, né? Estou falando de sarcasmo, né? Os testemunhos de Jeová, eles não me amam. Essa palavra, o Vav aqui, ele não tem som. Até Júlio César, ele nunca vai ter o som de V. Só a partir de Júlio César, que ele fez uma leitura do latim, que ele passa a ter o som de V, tá? Mas W é U mesmo, tá? Então, Vav é U. Tanto é que você tem no aramaico Ual, tá? E nunca Vav. Palavras para Deus usadas na Bíblia hebraica. Yahweh, escrito, né, como YHWH, na escrita consonantal hebraica, então você tem Yod, Re, Ual, Re,
É o santo nome do Deus hebraico, como aparece na Bíblia. Ele, um termo genérico para Deus. Mas vem cá, é só para Deus? Não, ele pode ser vários deuses. Na época de Deus ali, como no chamado de Abraão, quando Deus faz um chamado para Abraão, ele fala ler lerá, né? Ele fala assim, sai por ti. Quando ele sai por ele estava acreditando que ele saía algo diferente. Por quê? Quando Deus chama ele, fala bem assim, no capítulo 17, tendo, pois, Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou ele. Abraão deve ter tomado um susto, porque ele era o pai de Baal, era o pai touro. Ele vai falar assim, poxa, mas eu saí da minha parentela por causa de ele. E agora você vem falar que é ele, aí ele fala, não, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, tá? Então é diferente isso que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos construindo, tá? Pessoal, eu sou assim mesmo, tá? Eu não construo nada sem, como é que eu vou dizer, sem formalizar bem, sem falar desde o início até o final. Se agradar bem, se não agradar, amém, tá? Mas eu não vou fazer assim, eu não estou me enrolando, eu não estou, como é que eu vou dizer, justificando, não estou fazendo nada. Eu formalizo as coisas desde o princípio, não faço assim coisa do disparate que sai na cabeça não, tá bom? Então vamos devagar aí que o santo é de barro. Mas as inscrições religiosas de Kuntlet Agerut também contêm nomes de deuses e deusas pagãos, como Baal e Azerá, ou Asherá. Tanto os viajantes que pararam nesse centro religioso do deserto, quanto seus poucos habitantes, não eram todos dedicados aos puros princípios monoteístas, defendidos pelos profetas hebreus dos seus dias. Então, uma coisa que nós podemos ver aqui é o quê? É a comprovação daquilo que está relatado, e é uma briga, uma guerra. Os profetas do Deus Yahvé, ou Yahweh, né, contra os deuses pagãos, né, com uma representação de Baal, que nós podemos até ver no capítulo 18 do livro de 1 Reis. Alguma dessas pessoas podem ter sido israelitas sincréticos, tá? Podem ser... Isso pode ser misturado seus princípios iahuísticos, né, ou iavísticos, com influências pagãs. Isso pode acontecer, entendeu? Você que está vendo essa live aí, você acha que isso pode acontecer? Claro que isso pode acontecer. No capítulo 11 de Números, verso 4, vai dizer assim que existia entre os israelitas o vulgo. É o quê? Era aqueles que trabalhavam com que era uma mistura, né? Outro exemplo, pessoal, que você for ver, é a tese de Douglas Petrovich. A tese de Douglas Petrovich, ele bate como uma estaca sobre isso aqui, tá? Mas olha o que eu estou calçando. Quem for... Isso aqui não é aquela internet de... Como é que é? Não sei o que lá, pronto, não, né? Toma, fast food, pré-pronto. Não, toma... Não. Isso aqui eu estou demorando e você tem que fazer a análise do discurso que eu estou calçando aqui. A Douglas Petrovich e Olga Goldwasser, eles fazem um estudo sobre a origem da escrita proto-sinaítica. E nós temos o achado, né, um achado da esfinge. E nessa esfinge ela tem a deusa Baalat, uma inscrição falando a deusa Baalat, que é a deusa cananita, e do outro lado dessa esfinge, a deusa, que deusa que era? Hathor. Aí eles fazem um sincronismo entre os israelitas com os egípcios. E segundo a tese, eu não estou falando que eu concordo ou discordo, estou sendo um acadêmico apresentando ideias, tá? Segundo Olga Goldwasser e Douglas Petrovich, a origem da escrita
proto-sinaítica, ela teve como base a escrita egípcia antiga. E eles fazem todo um aparato mostrando que há umas certas evidências. Disso, nós não podemos negar nunca. Nós temos os Chassus, nós temos os Ixos, que dominaram, se eu não me engano, a 15ª dinastia em Israel. Então, todos esses fazem parte de uma mistura. Então, você negar aqui que esses israelitas eram sincréticos, relacionando a sua fé em Yahweh, juntamente com práticas pagãs, você negar isso, meu irmão, é o cúmulo do absurdo, tá bom, pessoal? É o cúmulo do absurdo. Então, nós estamos aqui calçando ainda. Eu acho que para alguns eu estou sendo bastante claro, né? Outros podem ter sido fenícios. Também encontramos algumas inscrições fenícias. Por quê? A escrita é fenícia, tá? E pode ser fenício. Os fenícios, vocês sabem que eles são totalmente pagãos. Outros ainda podem ter sido pagãos de outras crenças e religiosas, crenças religiosas. A mais espetacular das descobertas foram 2 grandes pitói, né? Ou pitos, né? Pitói aqui é a questão do grego, né? Ou jarros de armazenamento. Cada um desses frascos de armazenamento tem mais de 1 metro de altura e pesa, vazio, claro, quase 15 quilos. Embora ambos os pitóis, né, ou pitos, né, tenham sido encontrados em fragmentos, eles provaram ser quase completamente restauráveis. Do lado de fora de cada um desses pitóis, havia vários desenhos grosseiros de arte popular em tinta vermelha e preta, bem como várias inscrições religiosas. 2 dessas fotos podem até ser Yahweh e sua consorte, um conceito blasfemo nunca antes sugerido por uma descoberta arqueológica. E aqui eu quero parar. Segundo Mikhail Bakhtin, um texto ele tem que ter a sua originalidade. Como que você vai demonstrar originalidade? Eu estou citando os melhores. E eu estou calçando aqui para que as pessoas... Estou sendo muito acadêmico e estou tentando baixar o nível para que todos entendam. Talvez as pessoas não entendam. Mas o que ele quer dizer com isso aqui é que se eu falar, vamos supor, se eu quiser dizer alguma coisa em um texto, ele tem que fazer parte em todo o texto. Eu tenho que ter, como é que eu vou dizer, flashes, gatilhos textuais que remontam a minha fala do início, do meio e do fim. Deu para entender isso, Jadson? A minha fala, vamos supor, se eu estou falando aqui que Yahweh teve uma consorte, então esses gatilhos têm que fazer parte do início, do meio e do fim. Só que aqui nós temos um texto que ele é único, né? O texto ele é único, ele não tem em outro lugar que faz a mesma citação. Então, esse texto é único, né? Não tem outro achado arqueológico que fala a mesma coisa, que tem esse tom blasfemo, tá? Não tem. Então, nós não podemos dar relevância a um texto que diz uma coisa, já que nesse período Israel vivia um alto índice de imoralidade e um alto índice de mistura com o paganismo, coisa que é relatado fatidicamente na Bíblia Sagrada, através dos profetas Elias, Eliseu, Amós, Isaías, Yeshaiah e Jeremias, que é Jeremias. Então, daí, o que eu falei para vocês, que eu queria trazer, muitos problemas, vou trazer mais, mas você vai ver que nós já temos uma série de problemas na escrita, problemas da veracidade, da questão cultural, né? Nós podemos ver claramente a influência do paganismo dentro daquilo que nós chamamos de monoteísmo, né? Implantado já nessa época. Então, nada. A pergunta do rapaz se há alguns teóricos que afirmam, sim, pode afirmar, mas eles não podem afirmar que, vamos supor, só um exemplo, não sei se eu vou ser claro, né? Desculpa eu não ser claro, eu quero ser claro.
os judeus uma vez falaram bem assim, Jesus é comilão e beberrão. Jesus era comilão e beberrão, Jadson? Oi? Os judeus falaram assim, Jesus é comilão e beberrão. Ele era... Tem dois aspectos para isso. Primeiro, o aspecto literal. Você vai entender literalmente. Que ele come demais, gulodice, e ele bebe demais. Essa prática ele não pratica. Mas o que eles queriam dizer é o que está escrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio 21, 18 vai dizer o quê? Que um filho rebelde, quando for comilão e beberrão. Ele está dizendo que Jesus é um filho rebelde da casa de Israel. Estava criticando, né? Está criticando. Jesus era isso? Não. Não. Mas a Bíblia deixou de fazer esse apontamento? Não. Não também. Mas não é porque tem lá, está escrito, que ele seja isso. Ou seja, isso é uma crítica que a Bíblia, o autor bíblico, coloca de que faziam acerca de Jesus, mas ele não era isso. Não é porque o texto está nos ostracos, está no material arqueológico, que nós temos que dar veracidade que Deus realmente tinha uma consorte. Já que os grandes estudiosos da linguística dizem que nós temos que ter uma estética de criação verbal, nós temos que ter uma estética de criação de tudo. Já que o próprio Tzevatan Todorov vai dizer que a gramática é para todos, então não há essa unanimidade. Então, um texto só vai falar por todos os textos? Entendeu? Um texto só vai falar por todos. Aí a pessoa vai dizer, não, mas o Salmo 82, depois nós vamos fazer uma análise do Salmo 82. E o que eu preparei aqui é muito especial, mas vamos continuar lá no texto lá. Então, já deu, não sei se deu para responder o rapaz aí, mas eu acho que já vou ter bastante crítica aqui. Né? Quais nomes que você poderia apresentar que vai ter uma visão contrária, que Javé não teria esposa? E queria saber se haveria... Sim, arqueólogos contrários. Primeiro eu quero dizer que não é unânime na academia. Tá? Não é unânime na academia. Segundo, é um vespeiro. Você mesmo disse que alguns amigos, né, não vou citar nomes, não quiseram mexer nesse material, não quiseram trabalhar com isso. Mas o que nós temos contra, né, o que já está formalizado, são tudo textos, a gente chama de textos preguiçosos, ou seja, textos de pessoas que pegam de outras pessoas. Mas Rodolph Shedd, para mim, que é um dos maiores, né, o Shedd ele é o proprietário do BibCA, né, os BibCA, né, e ele é contra essa inscrição, ele coloca uma nova roupagem, o próprio Amihai e vários outros, né? São muitos, não são poucos, não, entendeu? Não são poucos, entendeu? O próprio Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, o professor César, eu lembro quando eu estudava no Limud, o professor César também, ele apesar dele trabalhar muito com a teologia liberal, ele falou assim que é pouco indício para mostrar que é o mesmo Deus, ou que se trata, ou que não trata de um sincretismo religioso, né, por parte dos israelitas dessa época, entendeu? Então é ele falando. Então o que eu estou querendo mostrar aqui no cerne, no cru, né, já que é que há um sincretismo, entendeu? Há um sincretismo, entendeu? As pessoas falarem que ele tinha consorte, isso aí não pode falar, porque não tem veracidade para isso, não tem substancial linguístico para isso, entendeu? Mas vamos lá que a gente vai fazer análise. Aqui. Deixa eu só pular aqui. O local foi descoberto pelo famoso explorador inglês Edward Palmer, que pesquisou a Península do Sinai na década de 1860, e visitou a Gerúde em 1869. Lá ele realizou uma pequena sondagem nos vestígios antigos e, posteriormente, identificou o local como Gipsaria, um local conhecido das fontes romanas como a estação da entrada romana de Gaza e Eilat. Né?
Mas desde os dias de Palma, os arqueólogos aprenderam muito sobre a datação em cerâmica. Depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, chegamos ao local e examinamos os fragmentos espalhados. Pudemos detectar o erro de Palmer, facilitando a datar o local para a Idade do Ferro II, ou período israelita. Essa nova data identificou o local como posto avançado mais ao sul do Reino da Judéia e se tornou um dos principais candidatos para a escavação. Alguns anos depois, né, segundo o Sheds, né, liderei novamente vou falar aqui porque tem uns cabeçudos que não entendem, né? Liderei o texto de Shed, a expedição arqueológica Kuntlet Ajerud na Universidade de Tel Aviv. Ele foi lá, tá? Instituto de Arqueologia, Pesquisa e Conservação da Natureza, o Departamento de Antiguidade de Israel, o Departamento de Estudos da Terra Santa, o Movimento Kibbutz e a Sociedade de Exploração de Israel. A palavra Kuntlet Ajerud significa colina solitária dos poços, né? Mas aqui, deixa eu só achar o texto aqui, que eu fiz uma nova adaptação aqui em fenício. Aqui, ó. As palavras que conseguimos decifrar incluem. Aí você tem aqui, ó, o texto. Tá? Deixa eu ver se você está vendo aí. Você coloca aí para mim, por gentileza. Jadson. Isso. A parte vermelha foi a que eu coloquei aí, tá vendo? Aqui eu acrescentei ao texto. Aí você tem aqui, ó, embaixo aqui, você tem toda a transcrição de cima e nos modos ou justos de ele, né? Aqui, tanto um como o outro, tá? Não tem como você fazer esse tipo de tradução, tá? Há outros modos de tradução também, mas vamos lá. Aqui você tem, ó, o símbolo, que é o B, o R e o K, né? Que seria Beit, Resh e Kaf. Beit, Resh, Kaf é uma raiz triconsonantal da palavra Barer. Bareha é bendito, né? Por isso que nós, os judeus, olham assim, como é que eu vou dizer? Baruch atah Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus. Então, a palavra bendito, abençoado, né? Abençoa. Então, é a palavra bênção, tá? E essa raiz triconsonantal é a palavra bênção. Aí você tem o B. Você lembra da raiz que eu falei? Não sei se vocês lembram. Mas eu falei sobre a raiz. A raiz não, desculpa. Falei sobre as preposições. Lembra que eu falei sobre as preposições aqui? Hã? Não sei se vocês lembram. Tá? Falei sobre as preposições. Então, as preposições aqui são indicativos. Bekele. Bekele. Então, nós temos mais uma forma aqui. Então, olha só. Aí sim, aí para, né? Seja, aí Baal, né? Baal. Baal. Então, já tem Baal aqui, não tem a preposição, seja Baal, beleza, mas no hebraico não se usa isso. Aqui nós temos, ó, outra forma, que é o Beit, né? Após o ponto, mas o Yod e o Mem, né? Yod Mem nós podemos colocar como a palavra Yom, que é a palavra dia, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, eu acho que nunca vi ninguém fazendo, uma análise diretamente no texto, tá? Em fenício. Tá? Em, com, no, né? B. Então, a preposição. Nós temos a preposição, tá? Nós temos a preposição aí, tá? Em, com, no, tá bom? Então, nós temos a preposição aí. Ó, a preposição aqui, ó, em. Então, pode ser bendito seja Baal no dia de. Beleza, pode ser. Isso aqui está correto. Perfeito. De cima, eu mostrei alguns devaneios, mas pode ser correto. Aqui, a mesma coisa, tem alguns deslizes. Aqui, ó, nós temos outras formas também que podem ser. Ó, aí nós temos o tetragrama perfeitamente aqui, tá? O tetragrama perfeito. E. Cadê? Aonde tem aqui? Aqui já é outra forma, tá? Que nós não podemos. A inscrição da parte superior é o colocar em comum do Deus. É o seguinte, aí tem, ó, lazerar,
que alguns julgam como Azerá, né? Para quem? Yod, Re, Ual, Re. Aí nós temos uma sigla aqui. Aqui que é interessante. Olha o que ele trabalha aqui. As palavras a seguir podem ser lidas de várias maneiras. É claramente uma bênção que começa, que você seja abençoado por Yahweh. Em seguida, vem duas palavras finais, que é o SMRN, né? E o WL, aqui o apóstrofo SRTHC. O primeiro pronunciado, Shomrenu, né? Nós sabemos que esse sufixo nu indica o quê? Plural na primeira pessoa, no hebraico. Shomer, shom, né? Essa raiz indica guardar, proteger, algo assim. Em hebraico, pode ter o significado de nos proteja ou guarde-nos. As mesmas letras podem ser também o quê? Shomron. O que é Shomron? Um nome próprio. Aqui que cai os liberais que falam que é um nome próprio. Ó, um nome próprio que se refere à cidade bíblica de Samaria, capital do Reino do Norte. Qual das duas interpretações é preferível? Não podemos ter certeza. Olha, foi bem acadêmico. Parece à primeira vista que a tradução SMRN, como proteger, é claramente preferível. Sabe por quê? Porque na Bíblia hebraica, o nome Yahweh, ou seja, o tetagrama, nunca é seguido por um nome próprio, com exceção ao título de Sevaot, geralmente traduzido como Deus dos Exércitos. Contudo, o significado da palavra Azerá, né, pronunciado por Asherato, é ainda mais enigmático. Olha só, aqui que cai tudo por terra. Azerá é uma divindade pagã feminina, frequentemente mencionada como consorte de Baal, mas a desinência para é uma forma possessiva e esta forma não é usada em hebraico em conexão com um nome próprio. E aí? Fala para mim, Jades, da onde que tiraram esse para aí? Da onde que tiraram esse para? Entendeu? Da onde que tiraram esse para? No entanto, se Azerá tivesse o significado genérico de uma divindade feminina, que era consorte de Yahweh, então a forma possessiva poderia ter sido usada. Azerá ou Aserat também tem dois outros significados. Um é um objeto, geralmente uma árvore que simboliza uma divindade, e o segundo, cela ou santos dos santos, ou santuário. Com qualquer um desses dois significados, a desinência possessiva. Ou seria gramaticalmente correta. Assim, seria apropriado dizer seu santo de Yahweh dos santos, ou seu símbolo de árvore de Yahweh, ou sua consorte de Yahweh. Você entendeu aqui, Jadson, que não é só consorte de Yahweh que poderia dar o texto, mas outros dois significados. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós podemos ter mais, na verdade, nós podemos ter três significados dessa palavra. Não é só uma. Mas aí, os liberais, que são inimigos da fé cristã, eles se apegam a uma só para deturpar a Bíblia Sagrada. Eles se apegam a uma só para dizer que a Bíblia está errada. Então, eu preparei para outra. Assim, vou deixar o pessoal com gostinho, já. Eu até falei com você, né? Para a gente não fazer Sim. tudo nessa. Mas aqui eu já mexi com essa classe acadêmica. O que vai chover de reática aí desse texto aqui vai ser bom. Mexer com esse povo é bom. Entendeu? Mas eu quero que eles refutem tudo que eu falei aqui, né? Sobre Michael Bakhtin, sobre o próprio Thomas Homer, né? Vai refutar Thomas Homer, vai refutar ele mesmo. Né? Professor Leonardo, eu vou tirar o negócio da tela e você apresenta os livros aí, fazendo favor. Pessoal. Então,
Os livros que eu apresentei aqui até o momento, né? É A Origem de Yahvé, tá? De Thomas Homer, tá? Quando eu fiz o curso do Limud, eu estudei com ele, tá? Diretamente com ele. É um excelente professor dentro da área dele, né? Dentro da perspectiva, dos pressupostos que ele tem, tá? Não digo que eu concordo com tudo, entendeu? Mas eu adorei estudar com ele. Eu adoro estudar com esse tipo de pessoas, entendeu? Que tem um pensamento totalmente diferente do meu, né? Eu acho legal, porque a gente vai criando outras expectativas, né? Isso aqui também é Israel Finkelstein e Thomas Homer, As Origens da Torá. Livro também muito bom para quem quer estudar essa parte. Isso aqui também é outro livro muito bom, A Bíblia Desenterrada, Israel Finkelstein e Silberman. Também muito bom esse livro aqui, tá? Vale a pena você ter, tá? Em relação à linguística, né? O que eu falei aqui foi esse livro aqui, que é Estética da Criação Verbal, tá? Mikhail Bakhtin. Eu acho que todo mundo que está me acompanhando aí já deve ter esse livro. Não, eu vou comprar aquele livro lá que o Leonardo falou, porque aquele livro lá é top. Então, entendeu? Esse livro aqui, ó, Zevatan Todorov, Poesia e Prosa. Esse aqui é um dos melhores, é todo riscado no livro, ó. Todo riscado. Então, tipo assim, a perspectiva aqui é de originalidade, entendeu? Então, rapidinho, tem um rapaz aqui, acho que é Leandro Barroso. Eu não peço com todo mundo que fala, é muito difícil, né? Mandar um abraço para o Fagner. O Fagner estava esperançoso por essa live, até me cobrou aqui. Leonardo Andrade, a origem do alfabeto hebraico advindo do poço sinaítico é uma evidência de que os judeus estiveram no Egito, tendo sim, se a pesquisa de Douglas Petrovich, né, e Olga Goldweiser estivesse correta, assim, é um fato preciso, né? Você tem aquela a esfinge, né? Não sei se vocês tiveram ideia a esse texto da esfinge. Posso falar um pouquinho sobre isso aqui? Sim, fica à vontade. Então, deixa eu só pescar aqui no material. Deixa eu ver, só falar com mais propriedade, né? Beleza. As que são... Falar em papiro de pulver, eu vi uma pessoa perguntou assim, e pulver? Aí o camarada não sabia, e pulver. Esses abençoados. Eles querem falar de arqueologia, oh meu Deus do céu. Arqueologia é um negócio complicado, pessoal. Mas espera aí que eu vou achar aqui. Me dê mais 10 anos aí que eu acho aqui. Entendeu? Materiais para o professor Leonardo. Rapaz, eu não estou achando aqui o... Por isso eu vou fizer uma pergunta e você responde sim ou não, né? O nobre mestre Leonardo conhece ou já ouviu falar em autor Rapel Patai? Eu não sei se é essa a pronúncia, mas está aí na tela. Se é isso. Assim que pronuncia. Cadê? Rapgael Patai. Não, nunca ouvi falar, não. Aí mandou outra pergunta aqui. Ou a tese dele, né? Melhor. Qual é a tese dele? Acho que é melhor falar a tese dele. Pela tese dele, eu vou saber o que ele falou. A outra pergunta para você, professor Leonardo. Espera aí, só um minuto. Tá. Pessoal, mandem perguntas, beleza? Aí o professor Leonardo vai estar respondendo vocês. Estaremos fazendo a parte 2 dessa live e quem sabe a parte 3 também, porque o assunto é longo. Não, o assunto é complicado, não é? Assim, por isso que eu falo, assim, não adianta a gente fazer como está fazendo os liberais aí, Jadson. Eles pegam, antes de eu achar aqui, pegar e fala alguma coisa assim, joga na cabeça do povo, aí uma meia dúzia de paspalhão sai espalhando aí. Eles falam assim, Javé teve esposa. Não, eles falam, Javé teve esposa, você vai assistir o vídeo, tem 5 minutos o cara falando ali, e diz que já apresentou a verdade do assunto. Não, tem que ter embasamento, né? A gente tem que construir e tal, falar da linguística, os resultados linguísticos,
Não é assim pegar e falar de qualquer maneira. Tem gente aí que faz vídeo a reviria, de qualquer maneira. Mas não é assim. Eu acho que não é assim, né? Deixa eu só ver se eu acho. Inscrição 115. Não, nessa não. Mas já estou achando já agora. Deixa eu botar aqui para você. Aí você bota aí. Esse é um material especial, tá? Esse que eu vou botar agora é top. Tá do meu livro também de arqueologia. Já mandou, né? Não, mandei não. Peraí. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Tem um aqui na tela. Se quiser, eu Deixa eu coloco. então. Peraí, compartilhar. 3, 5. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, como eu já disse no início da live. Compartilha também esse conteúdo, que ajuda o nosso canal a tornar mais relevante aqui no YouTube, ganha relevância. Vê se foi aí Roberto agora. falou assim, ótimo tema. Esse tema aqui é ótimo, né? Coloca aí para Abraço, Roberto. Chegou aqui, eu vou gentileza. colocar. Tá. Aí você tem esse texto aí, que é eu não lembro o nome de quem perguntou. Ah, é verdadeiro? Foi achada essa esfinge aqui, tá? É a inscrição do Sinai 346. Essa inscrição aqui faz parte da inscrição dos 16 achados de Sir Flanders Petrie. Sir Flanders Petrie, quando ele achou, ele não fez decifração, Jadson. Ele não decifrou nada. Ele só achou, tá? Só achou. Junto com sua esposa Hilda, né? Se não me engano, é Hilda mesmo. Aí, Douglas Petrovich, em 2015, lançou um livro, tá? E ele fala sobre isso. A inscrição do Sinai 346 fez parte do conjunto de 16 artefatos encontrados na região adjacente ao Sinai, Seraf el-Kadim. Esse artefato foi encontrado por Williams van der Pret, sua esposa Hilda, por volta de 1905, em uma escrita denominada Proto-Cananita. Essa região era onde se localiza. Eu estou rindo aqui porque o pessoal faz uma pergunta e eu vou lá no início. Cara, eu sou assim, eu desculpo falar, alguns gostam, outros ficam irritados, né? Porque eu já gosto logo da resposta. Eu gosto de calçar o que eu estou falando. Né? Ele perguntou se a escrita proto-cananita é oriunda do egípcio antigo, isso é uma prova. Não, eu vou falar aqui o texto que eu fiz, isso aqui eu fiz, e aí a gente vai responder isso aí. Nessa região nós colocamos o templo de homenagem à deusa egípcia Hathor. Para quem não sabe, a deusa egípcia Hathor era a deusa da turquesa, tá? Deusa turquesa, porque havia muitas turquesa nessa região. Daí que a deusa Hathor, tá? Eu até coloquei aqui, ó, o símbolo de Hathor, né? De Hathor, recebeu o codinome de Dama da Turquesa. Dama da Turquesa. Estudiosos datam o artefato como sendo contemporâneo à 18ª dinastia egípcia, idade do Bronze Médio. Cerca de 10 anos depois, encontrada a peça foi decifrada pelo paleógrafo Sir Alan Gardner. Sir Alan Gardner, para quem não sabe, foi um dos idealizadores da gramática egípcia antiga. Esse camarada é fenomenal. Ele padronizou o egípcio antigo, tanto é que você vai ver as classes referendadas, é a classe de Gardner, né? Mas isso aqui é outra aula. Gardner afirmou que se tratava da deusa cananita, Baalat. Em hebraico, le-Baalat, né? Para Baalat, né? Mais uma vez, o para aqui como um sinal universal de preposição, né? Então, aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a esfinge, tá? E aqui é escrita em proto-sinaítico. Proto-sinaítico está le-Baalat. Aí nós temos aqui, ó,
Vejamos a transcrição do artefato. Isso aqui foi tudo eu que fiz, tá, pessoal? Aí tem a transcrição aqui do proto, tá? Do proto-hebraico, juntamente com o hebraico que nós conhecemos. Após a decifração do substantivo, embora a língua proto-cananita seja arquétipo, entende-se como mate, igual para a forma como sufixo em acádio, matum. Esse termo é um substantivo oriundo da tradição linguística afroasiática, do tronco ramito-semita. O que é ramito-semita? Tem o ramito, a gente fala que é a religião que abrange o Egito, tá? Que se refere literalmente a homem ou masculinidade. O que se observa é a frase mat baalat, que significa homem de ou pertencente a Baalat. Já o termo peth, né, é um demonstrativo linguístico antigo da forma e o culto que é prestado por este homem. Alguns estudiosos acreditavam que faz parte de uma forma curta do termo fethá, que significa lado, que seria uma adaptação do acadiano patu, em sumério, é dar, que é literalmente braço, lado ou proximidade. Já ti é costela, lado, né? É lado. Faltou o acento aqui, aspas aqui. Lado, porém costela. Sendo assim, o que podemos obter com a decifração nessa inscrição é, aqui nós temos, matu, lepiti, lebaalat, né? Homem, pertencente, né? Ao lado de. Por que pertencente? Porque o U aqui, ele é genitivo, no acadiano. Então, homem pertencente ao lado de Baalat. Homem pertencente ao lado de Baalat, senhora. Então, isso aqui é um demonstrativo que essa inscrição, assim, os indícios mostram que o proto-sinaítico tem uma ligação muito grande com a língua egípcia antiga. No livro A Origem do Alfabeto, o Alfabeto, de Douglas Petrovich, ele vai falar melhor do que eu, né? Com certeza, sobre isso aí, porque ele faz uma análise frontal, uma análise totalitária acerca disso aí, tá, pessoal? Então, é provável, tá, depois dessa análise aí, que como essa esfinge foi localizada, ela tem de um lado a escrita egípcia contendo a dama da turquesa, né, que é a Tor, e do outro lado a dama da turquesa, que é Baalat. E desses princípios foram retirados, né, segundo Douglas Petrovich e Olga Goldweiss e outros estudiosos mais, que eu não lembro o nome, né, que provavelmente a língua proto-sinaítica seja uma elaboração, tá, de alguns mineradores daquela região ali, ali egípcia ali, que pegaram o alfabeto, que pegaram o alfabeto, as inscrições em egípcio antigo, o proto-sinaítico, né? Não sei se deu para entender aí ou deu algum pane na internet aí, tá bom, pessoal? Então, essa é a que eu estava pretendendo aqui. Pode falar um pouquinho aí, Jadson, eu vou pedir uma água aqui. Beleza. Eu quero agradecer ao pessoal que está na audiência aí, para seu irmão Carlos também. Aí até um rapaz aqui propôs uma conversa com você, professor Leonardo. Depois você dá sua resposta, você toparia, né? Sobre o assunto. E sim, eu gostaria de saber de você, professor Leonardo, e os textos bíblicos que falam de Aserá? E que nós podemos entender acerca dos versículos que aparecem nas Escrituras? Olha só, a questão dos textos bíblicos, eu preferi deixar para uma segunda análise. Tá. Claro que eu separei tudo aqui, mas
a gente terminava esse texto, a análise desse texto de Shed aqui, aí a gente voltava lá. Entendeu? Pode ser. Aí, E essa pergunta aqui que ele tinha feito. Qual arqueólogo atesta que de fato Israel esteve no Egito? E qual é a datação, né? Qual datação? Tem algum arqueólogo que vai apresentar que Israel esteve no Egito? Ó, tem sim, tem sim. O próprio Amihai atesta isso, entendeu? Assim, e nós temos que parar só arqueólogo. Os brasileiros, a maioria, sim, os liberais, né? A maioria tendem a dizer, o Israel Finkelstein, porque só o Israel Finkelstein. Não, meu irmão. E não tem só Israel Finkelstein quando a gente fala bem assim, qual arqueólogo? É muito difícil, porque é muito genérico essa pergunta, Jadson. Porque não tem só um, tem milhões e milhões de arqueólogos, não tem só um, são milhões e milhões, entendeu? Então, você falar um ou dois ou três é complicado, entendeu? Eu não gosto nem de citar, entendeu? Porque são muitos, entendeu? Meus estudos aqui são baseados em Shed, porém, no site BibCA, porém tem muitos outros aí que são melhores, ou até tem outros dados. Então, a gente não pode citar só um, existem vários. O problema é que aqui a maioria dos liberais citam só um, né? É esse ou aquele, mas não fazem a dinâmica do texto, né? A pessoa pegar, você pegar aqui, como é que eu vou dizer? Você pegar aqui, fazer uma análise direto do original, da forma que eu fiz, eu acho que o outro não faria, né? Então, tem um pangaré aí de quatro patas aí falando que nem em português domina. Não, meu amigo, é porque eu falo muito. Quem fala muito erra muito. Erra no português, erra em qualquer coisa, tá bom? Um abraço. Tirando o professor Leonardo, segundo um filósofo, fala que existe o preconceito linguístico. Ou seja, que na língua portuguesa o importante é você ser entendido. Porque errar em alguma palavra alguém vai errar, né? Então você precisa saber se comunicar para as pessoas te compreender. Quando você julga a linguagem da pessoa, você está cometendo um preconceito linguístico. Olha esse livro aqui. A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção. Esse livro, para mim, é fenomenal. Antônio Juarez, eu vou responder para esse jumento de quatro patas. Eu vou ofender o jumento agora. Olha só o que ele fala aqui. Deixa eu só achar a página aqui. Que ele vai falar um negócio muito importante. Ó, olha só o que ele fala aqui na página 38. Durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 1985, Jânio Quadros contou com o apoio do deputado e ministro Delfim Neto. Durante um comício para os moradores de um bairro da periferia, Delfim terminou sua fala dizendo, olha o que Delfim falou, a grande causa do processo inflacionário é o déficit orçamentário. Vou repetir. A grande causa do processo inflacionário é o déficit orçamentário. Logo depois, Jânio chamou Delfim de lado e disse, Delfim, olhe para a cara de cada um daqueles sujeitos ali. O que você acha que ele entendeu do seu discurso? Ele não sabe o que é processo, não sabe o que é inflacionário, não sabe o que é déficit e não tem a menor ideia do que é orçamentário. Da próxima vez, diga assim, a causa da carestia é a roubalheira do governo. Doutor Mário Sérgio Cortella vai dizer assim, se eu falar alguma coisa e um leitor do meu livro dizer assim, ei, se o leitor disser assim, eu não entendi o que você falou, o burro da história não é o leitor, é eu, porque eu não me fiz ser compreendido para o leitor, tá bom? Exatamente, o importante é ser entendido, ser compreendido, né? É isso aí, professor Leonardo. Eu gostaria agora que você tratasse, você pode falar, sim. Quem quiser marcar no seu canal ou em outro lugar,
Se você quiser marcar um debate, alguma coisa relacionada a isso, beleza, vamos marcar. Mas eu não vou ficar no muro sendo exposto, tá? Eu vou contra-atacar, entendeu? Então, não vou. Eu não, se um dia quiser marcar, a sessão vamos botar Leonardo na parede, beleza. Aí eu junto um monte, pode colocar. Mas se for fazer um confronto de debate, entendeu? Esteja pronto a responder também, tá bom? E quando eu pergunto, é meio complicado para você, porque eu vou pedir para a pessoa fazer a análise da mesma forma que eu fiz, entendeu? Qualquer outra coisa. Então, tem um monte aí que fala, eu quero entrar na live, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quer dar espetáculo, porque dá para ver, se eu fiz 3 apontamentos aqui dentro da linguística, que não cabe ali no texto, que cabe no texto, e a maioria dos razoáveis não fazem essa questão, e aí? Entendeu? Não, e essa é a primeira live ainda, né, professor Leonardo? Nesta primeira live, o pessoal já só a primeira. Assim. É porque você não viu eu pegando o texto mesmo, do texto, já fazendo a análise diretamente, tá? Entendeu? A gente vai falar sobre o deus Bes, né, de egípcio. Nós vamos fazer uma construção aqui. Logo de início, eu falei que eu ia mexer com essa classe que já está aí. Para falar o quê? Falar que não é unânime, tá? O que está no prato para nós digerirmos, né? Não é unânime isso aí, tá? Tem controvérsias e nós vamos mostrar essas controvérsias, né? Então já estamos 1h32 de live aí. Então, agora, esse seria o ponto que eu iria entrar. Qual que seria o último ponto que você gostaria de trazer para essa nossa primeira parte da live aí? Javé é um deus do panteão, teve esposa. Creio que você já apresentou um material bom aqui para o pessoal analisar e verificar se o que você disse condiz com a realidade, porque a verdade é isso, né? Aquilo que condiz com a realidade. Então, você apresentou um bom material aí para o pessoal pesquisar, estudar e ver, né? Então, qual o último ponto que você poderia deixar aí, professor Leonardo? Nós podemos marcar mais umas 2 ou 3 lives aí para falar sobre isso. Até mais, não sei. Eu estou à sua disposição, basta a gente ter um tempo que a gente vai fazer isso. A gente pode falar sobre a Assembleia dos Deuses, tá? Salmo 82, tá? Porque muitas pessoas elas fazem uma conexão, tá? Entre essa questão, né, de Yahweh ter uma esposa, juntamente com o Salmo 82, a Assembleia dos Deuses. Aí nós vamos fazer uma análise ali, tá? Eu preparei o material. Quem quiser meu material é só falar, tá? Eu estou passando esse material por R$15 apenas, tá? Vale muito a pena. É material totalmente no original, tem partes em aramaico para você ler, partes em hebraico. Se eu não me engano, são 15 páginas, ou 11 páginas, sei. Tem as questões do tablet, né? Do Enuma Elish, entendeu? Aí você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo falar nesse texto aqui. Então, vale bastante a pena. Mas, em todo caso, entendeu? Eu vou falar sobre ele nas próximas lives aí, tá bom? Então, isso é só um aperitivo, né? Hoje era apenas para demonstrar que há controvérsias, né? E eu mostrei muitos aqui. Não sei se eu fiz claro, né, pessoal? Em toda a minha trajetória, eu sempre gosto de construir devagar e sempre ser claro. Mesmo que para isso, às vezes, entendeu? A gente erra aqui nas falas, né? Em alguma coisa, mas eu não quero nunca ser desonesto, falar uma coisa que não é um fato ou um relato bíblico, tá? Então, coloquei aí uma questão do original, né, para a gente avaliar e fazer esses nessa primeira live eu percebi que o senhor trabalhou a linguística. O senhor apresentou a análise linguística do que é apresentado. Aí na próxima live nós vamos tratar outros pontos e assim vamos indo, porque precisamos mostrar outro lado.
o lado aí que os heterodoxos, os teólogos liberais, os ateus, neo-ateus têm apresentado já, que teria uma esposa de Javé, que seria um deus cadanita, lá do panteão cananeu, mas na verdade não é bem assim a história. Então, professor Leonardo, eu gostaria de agradecer, viu, pela sua participação. Nós estaremos agendando, pessoal, a próxima live, a parte 2. E eu gostaria, professor Leonardo, que você indicasse mais uma vez um material para o pessoal pesquisar, estudar acerca do assunto e faça também uma propaganda do seu canal, beleza? Fica à vontade. Então, pessoal, queria fazer um pronunciamento aqui, pessoal aí gosta de coisa boa, né? Porque essa live com certeza vai estar no meu canal também, tá? E, pessoal, vamos tratar com mais cordialidade. Nós queremos se degladiar, entendeu? Eu gosto de falar reveria, se errar, errou. Aí a gente tem que ficar fazendo para média para um e para outro. Ó, eu escrevi muita coisa que era para acadêmico. Escrevi esse livro aqui, graças a Deus, é um best-seller. Esse livro foi um dos mais vendidos no Brasil do tema, tá? Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. É porque eu já escrevi a gramática de aramaico siríaco. Aí as pessoas estão querendo que eu escreva de uma que já está preparada, que é de estranguelo, tá? Em estranguelo, eu escrevi incerto estranguelo, agora que eu vou lançar, e algumas coisas relacionadas a isso. E uma gramática de aramaico, de egípcio antigo, que já tem preparada aqui. Porém, o que sai para acadêmico? O que sai para acadêmico é nada, pessoal. 15, meia dúzia de pessoas compram. Tá? Então, o que eu estou querendo agradar aqui é as pessoas menos favorecidas mesmo, as pessoas menos cultas, que querem aprender de fato. Então, isso aqui, entendeu? Me mostrou, tá, que eu devo ficar nesse nicho, cultura, costumes e tradições. E linguística, eu adoro. Tá? Então, quem quiser, pessoal, esse livro é só me chamar, tá? Esse mês, tá? Segunda editora, tá? Por favor, segunda editora. Está saindo aí o livro de Isaías, já está todo preparado, tudo certinho, e a gramática de aramaico siríaco, tá? Está em certo, tá? Certo. É um tipo de escrita. Muito top, tá? Foi primeiro aramaico, a forma que eu aprendi, tá? Com o professor Peterson, tá? E logo mais para frente eu estarei publicando uma de aramaico em estranguelo, tá? Já está feito, já está aqui, só estou esperando. Aí, possivelmente em janeiro ou fevereiro estarei também publicando a Torá Messiânica. Aí teve um abençoado que disse assim, rapaz, você escreve na velocidade da luz. Não, meu irmão, quem dera. Quem dera, eu estou com um livro aqui, eu escrevo há muitos anos mesmo. Entendeu? Vem preparando. Aí você pede uma coisa para paralela a outra. Esse livro de Isaías, eu terminei ele em 2018, 2019, se eu não me engano. Olha, agora que eu vou publicar ele. A Torá, antes ainda, antes do Braille, eu conversei com o Brian Kibuka, falei, eu também tenho uma Torá, entendeu? Então, já nessa época que o Brian lançou a Torá dele, diferente da minha, totalmente. A minha é de notas mesmo, notas comentadas. Então, tudo isso. Então, a gente já preparou um material. Eu estou com um material aqui semi-acabado, que é o casamento judaico e a volta de Jesus, que é cultura judaica também, cultura, costumes e tradições. Calendário, tá? O calendário bíblico também, ótimo também, já está semi-acabado. E o livro da criação divina, que eu acho que não vai acabar nunca, porque é polêmica demais. Então, estamos aí para terminar esses materiais e publicar, não sei se 2024, 2025, mas aí a gente vai tentar ver esse material aí, tá bom, pessoal? Agora, sobre indicações, né? Eu falei aqui, pessoal, toda pessoa que prega, que ensina, que argumenta, deve ter esse livro aqui, ó, A Arte de Argumentar, tá bom? Ele é de Abreu, tá? Antônio Soares de Abreu, tá bom? Esse livro aqui é ótimo, tá? Um livro fino, tá bom? Mas que todas as pessoas deveriam ter, tá?
tá? Em relação ao tema, tá? O Reino Esquecido de Israel, Arqueologia, História de Israel do Norte, tá bom? Muito bom. Esse livro aqui, A Origem de Javé, também é um ótimo livro para aquilo que nós estamos tratando aqui, tá? Linguística, Tzevatan Todorov, Mikhail Bakhtin, tá? A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein Saberman. Israel Finkelstein e Thomas Homer, A Torá, são livros ótimos para esta perspectiva, tá bom, pessoal? E nós estamos trabalhando aqui. Então, para você que for trabalhar isso aqui, é interessante, e algumas pessoas querem trabalhar essas questões, mas, infelizmente, elas nunca leram esses livros, né? Então, assim, para debater qualquer assunto relacionado a isso aí, pessoal, lê esse livro antes, né? Entendeu? Então, uma vez eu perguntei assim, já, um camarada, falei assim, o que fulano de tal vai dizer sobre isso? Aí ele pegou um texto da internet e colocou lá para mim. Falei, não estou falando o que você pegou da internet, não, estou falando o que você acha. Então, hoje em dia, apesar da internet ser esse furacão de informações, entendeu? Ela dá para ver que muita coisa é colado, né? Entendeu? Então, tipo assim, tem isso aí. Mas tem outros livros também aí que na próxima vez nós iremos falar com eles novamente aí, trataremos de coisas bem mais importantes e talvez tentando chegar a um denominador comum, né? A minha proposta para essa primeira live, eu acho que eu consegui, era mexer com os liberais e mostrar para eles que não há 100% de veracidade em suas falas e seus escritos. Há uma possibilidade de outras coisas. Que há um sincretismo religioso, isso é fato, né? Mas as possibilidades de traduções também demonstram outras coisas também, tá bom? Aí rebolem, façam o que tiver que fazer para tentar fazer uma nova estrutura, tanto lexical, linguística, sintática, qualquer coisa que você quiser fazer aí. Valeu, professor Leonardo. Galera, muito obrigado aí pela audiência. E como eu já disse, deixe o seu comentário agora no final da discussão aí acerca da temática, se Javé teve esposa, se ele seria um deus do panteão canadeu. E aguarde, fica na expectativa aí da parte 2, parte 3 e quantas partes Deus permitir que nós possamos fazer. Jadson, olha que pergunta legal que o Fagner fez aqui. Mestre Pode Leonardo, responder. por que você não tornou um liberal lendo essas obras? Não vou dizer que eu estou 100% certo de não ser, mas é porque eu não leio como um liberal. Eu leio como exegeta. Exegeta, ele vai fazer a análise, sem puxar para A ou B. Tá? Sem puxar para A ou B. O mal que as pessoas leem um texto como esse, Fábio, já como liberal. Ele já lê como liberal, aí o que ele vai fazer? Quando ele digere aquilo vai reforçar suas ideias. Ele não coloca crítica, às vezes a crítica é clara no texto, a crítica é clara na síntese, na construção textual. O texto tem, eu fiz uma pós-graduação em revisão de textos, o texto ele tem que ter coerência. Eu várias vezes já escrevi sem coerência, né? Aí você vai ver o que é coerência de fato. Meu Deus, o que você fez? Então, o texto tem que ter coerência, tem que ser coerente. Então, a construção também de uma tese, né, de uma prova, uma contraprova, tem que ter coerência, e por muitas vezes eles não têm coerência. Então, a leitura, ela tem que ser neutra, entendeu? Ela tem que ser neutra. Então, eu sou fascinado, eu tenho quase todos os livros do Marcelo Cortella, mas ele diz, eu discordo dele quando ele diz assim, ninguém entra num debate neutro, né? No debate, não, mas na escrita nós devemos ser neutros, ou na análise. Então, por que eu não me tornei liberal? Porque eu não fiz uma análise como liberal, eu fiz uma análise como exegeta.
e exegeta tem que ser neutro. Se caber por esse lado, eu nem vou abordar, entendeu? Mas se eu ver que é a tendência, que pode ter um novo rumo, como tem, entendeu? Como tem um novo rumo, nós vimos aqui 3 análises, nós vimos aqui que as preposições são usadas erroneamente dentro da própria escrita das frases, entendeu? Nós temos aqui as análises que ninguém fala que o tempo ali era um tempo onde havia um secretismo fatídico. Então, tipo assim, são coisas notórias que estão no texto, que ninguém fala. Os liberais nunca falariam isso, entendeu? Por isso que eu não me tornei liberal, entendeu? Lendo essas obras, porque eu não li como liberal, li como exegeta. Excelente, professor Leonardo. Ou seja, você foi pesquisar o que de fato é apresentado, né? Então, galera, vamos aí já para as considerações, né? Eu quero dizer aqui obrigado pela sua audiência e pedir mais uma vez que você venha compartilhar essa live e fique na expectativa aí da parte 2 e das outras partes que, se Deus permitir, estaremos realizando. Professor Leonardo, muito obrigado, viu, pela disposição sempre. Que Deus abençoe grandemente sua vida e continuemos nesse trabalho que certamente não apenas, né, responde os heterodoxos, os liberais, como também edifica a fé daqueles que creem. Isso demonstra que, de fato, a Bíblia está correta. Você quer deixar mais uma palavra, meu amigo? Fica à vontade. Amém, só isso mesmo. Glória a Deus, então. Até a próxima live, galera. Se Deus permitir. Tchau, tchau.